E aí, pessoal, tudo bem? O tema da nossa aula hoje é o citoplasma. Vamos lá? Pessoal, é o seguinte, ó. Na aula passada a gente comentou a respeito da membrana plasmática, né? E aí eu fiz um esqueminha, não sei se vocês lembram, deixa eu pegar minha canetinha aqui. A membrana plasmática é a membrana que envolve a célula, né? Ela é encontrada em qualquer tipo de célula, desde a mais primitiva, que são as procarióticas, que é representada aí pelas bactérias e cianobactérias, e as células eucarióticas, que você vai encontrar nos protozoários, nas algas, nos vegetais de uma maneira genérica e nos animais. Beleza? Na parte central, nós vamos encontrar geralmente o núcleo. Por que eu estou colocando assim geralmente? Porque dependendo da célula, o núcleo pode ser deslocado para um lado ou para o outro, né? Mas geralmente ele fica no centro. E esse espaço que vai da membrana plasmática, como você pode ver aqui pelo desenho, até o núcleo, esse espaço aqui é o citoplasma. Ele é dividido basicamente em dois tipos, né? Tem o hialoplasma e tem o citoplasma fundamental. Quando eu me refiro a hialoplasma, tá aqui na letra A, ó. Tá vendo? Ó? Hialoplasma, que também pode ser conhecido com o nome alternativo de matriz citoplasmática. Ele está dizendo aqui que ele é um colóide. O que significa isso? É uma massa constituída a partir de água, sal, açúcar e proteína. Se eu juntar tudo isso, quando isso reage, isso vai me dar uma substância que apresenta aspecto gelatinoso. É um gel. Ao mesmo tempo, ele está dizendo que o citoplasma se apresenta também na forma Sol, que significa uma forma mais fluida. Então, se a gente for olhar aqui no desenho, vai ficar da seguinte maneira: o citoplasma é dividido em duas partes. A parte mais interna ela fica mais gelatinosa, né? E a parte mais periférica ela fica mais solúvel, que a gente chama de sol, tem mais água. Só que tem um porém. Essa característica de ser gel e sol, isso se alterna. Por exemplo, a parte central é gel, mas tem hora que ela fica mais solúvel. A parte periférica é solúvel, tem hora que ela fica mais gelatinosa. Isso ajuda justamente a haver um certo movimento no interior da célula, que dependendo da célula, isso pode se transformar em movimento. Por exemplo, aqui embaixo, nessa caixa aqui, você pode ver, ó, quando você tem uma célula que é capaz de, através dessa alteração da estrutura física ou físico-química, né, citoplasmática, alternando a configuração sólida com, aliás, a solvente com a gelatinosa, isso acaba criando movimento. Por exemplo, nós temos aqui, bem aqui na frente, dá para vocês verem, ó, movimentos ameboides. A ameba, que muita gente acha que é um verme, é apenas um protozoário. Ela é formada apenas por uma única célula e ela consegue se movimentar através dessa alteração. Ora o citoplasma é gel, outrora ele é solúvel, e dessa forma automaticamente as amebas conseguem se movimentar. Certo? Ele está até dizendo que isso culmina com um certo movimento dentro do citoplasma, e esse movimento vai acontecer aqui dentro, em forma de círculo, e esse movimento acaba recebendo o nome de ciclose. Está bem aqui, ó. É um movimento cíclico, né, que está acontecendo no citoplasma. Tudo isso por conta da alteração físico-química, que ora é gel, ora é solúvel. Beleza? A outra parte do citoplasma a gente denomina de citoplasma diferenciado. Ele é representado justamente pelaquela parte citoplasmática onde eu vou encontrar as organelas celulares, como você pode ver aqui. Ó. Aí vem aquela perguntinha: quem são as organelas celulares que estão mergulhadas dentro do hialoplasma que apresenta aspecto gelatinoso? Nós temos aqui no número 1 ribossomos, número 2 nós temos o retículo endoplasmático, sendo que esse retículo ele pode aparecer em duas versões, ele pode ser rugoso e pode ser liso. Temos o complexo de Golgi, lisossomos, mitocôndrias, plastos, que podem ser divididos em plastos incolores e plastos com pigmentação. Para a gente aqui o que vai interessar é o plástico com pigmento e, no caso aí, o cloroplasto, que é um plástico que é dotado de clorofila. E a clorofila é um pigmento que está relacionado com captação de luz, então está relacionado com fotossíntese. Mas isso a gente vai falar num outro momento. Aqui embaixo nós temos os centríolos, logo em seguida vacúolos e finalizando os peroxomos. Beleza? Essa é a parte definida como citoplasma diferenciado. Não é apenas aquele citoplasma gelatinoso.
mas digamos assim, em termos, a parte mais sólida, que é representada aí pelas organelas. Então nós vamos ver uma a uma, ou seja, do 1 até o 10 aí, beleza? Vamos adiante. Bom, como nós temos que começar por algum lugar, a gente começa aí pelos ribossomos. O que é um ribossomo? Uma organelazinha que parece o número 8. Por exemplo, você tem aqui a célula, você tem aqui o núcleo, e o ribossomo ele apresenta uma unidadezinha menor em cima e uma unidade maior embaixo. Parece um 8. Só que aqui no desenho tá meio diferente, né? Mas dá para você perceber, ó, tem aquela unidadezinha menor em cima e uma unidade maior embaixo. Essas unidades são denominadas de subunidades. Aí você tem uma subunidade menor, tá vendo aqui, né? E uma subunidade maior. Essa é a estrutura do ribossomo. Aí vem aquela perguntinha: do que ele é constituído? O ribossomo ele é produzido basicamente a partir de RNA ribossômico, que eu posso representar só RNA-R, que significa RNA ribossômico, e normalmente ele está associado a proteínas. É uma composição química bem básica. Ele está dizendo aqui que ele não possui membrana lipoproteica, ou seja, ele não tem uma membrana parecida com a membrana plasmática. Ele basicamente é constituído de RNA ribossômico e proteínas. Os ribossomos, aqui nesse quadrante aqui, ou seja, nessa caixa, você pode ver aqui, ó, os ribossomos podem ser encontrados de várias formas. Eles podem estar associados com o retículo endoplasmático, o ribossomo pode ser encontrado sozinho, livre, ou ele ainda pode ser encontrado associado com proteína, formando o que a gente chama de polissomos. Beleza? Mas assim, qual é a função primordial do ribossomo? Pessoal, em prova de vestibular, geralmente os caras associam isso daí, né? A organela com a composição química e a função. Então eu já sei que quimicamente ele é formado por RNA ribossômico e está associado com proteínas. E a função? Observe aqui, função, ó, participa do processo de síntese de proteína, fazendo a tradução do código genético. Essa questão da tradução do código genético é interessante. Por exemplo, existe uma proteína que é responsável pela pigmentação do nosso organismo, do nosso corpo. Pigmentação de pelos, de cabelos, de olhos, de pele, né? Essa proteína todo mundo conhece. Olha o nome dela, melanina. É produzido por um tipo de célula chamada de melanócito. Pois essa proteína ela é fabricada baseada no nosso código genético. Então a cor negra, cor morena, etc., isso é determinado pela melanina. Mas de uma coisa eu posso te garantir: a minha melanina tem a mesma função da sua, mas a minha é diferente da sua. Por quê? Porque a minha proteína melanina é produzida a partir do meu ribossomo, que codifica o meu código genético. O meu DNA eu recebi 50%, lembra disso? Do meu pai e 50% da minha mãe. Ah, professor, mas eu também tenho melanina. Exatamente, mas a sua melanina é codificada baseado no seu código genético, onde você recebeu 50% do teu pai e 50% da tua mãe, que não tem nada a ver com os meus pais. A proteína tem a mesma função, mas eu não posso dizer que é a mesma, porque a minha é fabricada com o comando do meu RNA, do meu DNA, e a sua do seu DNA, do seu RNA. Então, a função é a mesma, mas são um pouquinho diferentes, né? As pessoas têm mania de afirmarem que nós humanos somos iguais. Nós somos iguais perante a religião, somos iguais, entre aspas, perante a sociedade, a gente sabe que existem diferenças, né? Mas vamos aceitar. Mas aí eu tenho uma coisa que, para falar para vocês, que muita gente não concorda e não gosta. Nós não somos iguais. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim. Ninguém é igual a ninguém. Até na Bíblia está escrito, nós não somos iguais. Nós somos o quê? Semelhantes. Somos parecidos. Por isso pertencemos à mesma espécie. Para pertencer a uma determinada espécie, você deve apresentar um conjunto de características que sejam comuns. Se você pegar, por exemplo, uma fêmea e comparar com um macho da espécie humana, ela tem duas pernas, você também tem duas pernas, dois braços e assim por diante. Mas chega uma hora que você vai ver, por exemplo, na composição hormonal, o macho tem testosterona e a fêmea tem, em maior quantidade, estrogênios e progesterona. Então já é diferente. O macho tem um aparelho reprodutor dotado de pênis, testículo, etc. E a fêmea tem um sistema reprodutor completamente diferente. Com vulva, com útero, com ovários, com trompas. Então nós não somos iguais. Nós somos
semelhantes. Tranquilo? Vamos ver agora a outra organela. Retículo endoplasmático. Esse carinha aí, ele pode aparecer em duas versões. Eu tenho o retículo endoplasmático, como você pode ver aqui desse lado aqui. Deixa eu pegar meu laserzinho aqui, que fica melhor para não borrar tanto. Ó, retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático rugoso. Então tá aqui, ó. Retículo endoplasmático liso, REL. Retículo endoplasmático rugoso, RER, né? De rugoso. Se a gente comparar os dois, vocês vão ver que são muito parecidos, mas com uma diferença aqui, ó. Esse aqui tem essas bolinhas. E essas bolinhas, na realidade, são os ribossomos. E o ribossomo está relacionado com o que? Acabei de falar, com síntese de proteína. Então, se o retículo endoplasmático rugoso está associado com o ribossomo, qual é a função máxima do retículo endoplasmático rugoso? Síntese de proteína. Esse outro aqui do lado não tem ribossomo, então a função dele não é síntese de proteína, deve ser uma outra função qualquer. Eu tenho um quadro aqui que mostra, basicamente, a função de cada um. A função primordial e as funções que são compartilhadas. Mas, assim, do que são formados os retículos liso e rugoso? Pessoal, eles são formados através de estruturas constituídas de membranas, como você pode ver, esses desenhos aí são formados através de membranas, se constituem através de um conjunto formado de bolsas e ao mesmo tempo de canais, aqui dá para ver as bolsas, né? As bolsas, e ao mesmo tempo um sistema de canais. Quer dizer, a composição dos dois é praticamente a mesma, a estrutura também. A diferença é que esse aqui tem na sua composição a mais ribossomo, por isso ele é rugoso. Esse não tem ribossomo, então ele é denominado de liso. Vamos ver agora o quadro que mostra um diferencial maior. Aqui você tem o retículo endoplasmático liso. Aqui desse lado nós temos o rugoso. Então imagine que nós temos uma linha separando aqui, né? Isso aqui pertence ao liso, e daqui para cá pertence ao rugoso. O que está em vermelho é o que é característico de cada um. Por exemplo, o liso está relacionado com síntese de lipídio. O que é lipídio? Óleo, gordura, etc. E o retículo endoplasmático rugoso, que está associado com ribossomos, está relacionado basicamente com o quê? A síntese de proteínas. Síntese de enzimas. Pessoal, não esquece, a gente já falou isso há um tempo atrás. As enzimas são substâncias de natureza proteica. Então, se ele sintetiza proteína, é claro que ele está relacionado com produção de enzima, porque a enzima, normalmente, ela é uma proteína. Beleza? Então, o retículo endoplasmático pode ser liso, função máxima, síntese de lipídio, gordura, óleos. Retículo endoplasmático rugoso, síntese de proteínas, síntese de enzimas, que são substâncias de natureza proteica. O restante das funções que a gente coloca aqui são compartilhadas, né? Armazenamento de substância, mesma coisa. Distribuição e transporte, ou seja, a logística de distribuição de materiais, é a mesma coisa, né? Neutralização de substâncias tóxicas, a função nos dois, né? Aí você está vendo aqui que a neutralização de substâncias tóxicas, ele colocou entre parênteses o fígado. Esse é o papel do fígado. E o fígado só consegue fazer a desintoxicação do nosso corpo por conta das enzimas, que são substâncias de natureza proteica, que são originárias, né, ou são originadas a partir do retículo endoplasmático. Por isso, as pessoas que tomam bebida alcoólica demais, futuramente vão ter problemas no fígado, porque o álcool é uma substância relativamente tóxica e o desmembramento químico do álcool, ou seja, a quebra do álcool em frações menores, sob o ponto de vista químico menos tóxicas, acontece no fígado. Por que o fígado não reclama tanto? Porque o fígado tem alta capacidade regenerativa. Então o cara passa anos e anos bebendo, mas aí um belo dia, ou um mau dia, o fígado vai bater no seu ombro, entre aspas, e vai dizer, estamos ferrados, né? E aí já é tarde demais. É mais ou menos por aí. Pessoal, como sempre, eu deixo bem claro em toda a aula, eu não faço a edição da aula, estou conversando com vocês aqui, como se a gente estivesse em sala de aula. Não estou fazendo aquela aula toda montada, bonitinha, com cortes, etc. Não, está rolando direto, não tem cortes. Aqui está indireto. Vamos para o próximo slide. O próximo slide, ele nos mostra aí a organela denominada de complexo de Golgi. O complexo de Golgi recebe esse nome por conta de um cientista que descobriu isso aí, viu pela primeira vez
Ele não era nada modesto, botou o nome dele. Era um cientista, se não me falha a memória, italiano. Era italiano, e que se chamava Camillo Golgi. Daí ele botou o nome de complexo, porque ele começou a ver, observar dentro da célula e viu que era algo muito complexo, e aí ele colocou o nome de complexo de Golgi. Se fosse eu, o Costa, que tivesse descoberto, eu teria colocado o quê? Complexo do Costa, ou complexo de Costa. Não ficaria muito legal. De Golgi fica melhor, né? O complexo de Golgi é constituído por um conjunto de bolsas, como se você colocasse uma bolsa ou um saco um em cima do outro, formando uma pilha. Aqui, ó, o desenho, né? E para que serve uma bolsa? Para que serve um saco? Para guardar alguma coisa. Então, a função do complexo de Golgi é armazenar substâncias que foram produzidas lá no retículo endoplasmático. A gente falou agora há pouco tempo. Que substâncias são fabricadas no retículo endoplasmático? Principalmente lipídios, que são as gorduras, os óleos e as proteínas. Então, esse material que é produzido no retículo endoplasmático, seja no liso, seja no rugoso, dentro da célula, no citoplasma, é armazenado dentro do complexo de Golgi. Aí vem aquela perguntinha. Para quê? Fica armazenado para quando a célula necessitar de um lipídio, de uma gordura, está lá. Se ela precisar de uma proteína, de uma enzima, está lá. Está guardado. Seria uma espécie de almoxarifado da célula. Esse é o papel do complexo de Golgi. Claro que o complexo de Golgi ele tem outras funções. Por exemplo, vou falar um negócio para vocês aqui que talvez ninguém saiba. Eu quase certeza que ninguém sabe. O espermatozoide ele tem uma cabeça. Aqui é a cabeça do espermatozoide. Ele tem uma peça chamada de peça intermediária e depois ele tem uma cauda bem grande. Aqui na cabeça do espermatozoide tem o núcleo contendo o DNA, que é a sua informação genética, né? O DNA precisa entrar no gameta feminino. Só que o gameta feminino destrói qualquer micro-organismo que se aproxime, que tenda a entrar aqui no seu interior. Ele destrói. Só que o espermatozoide tem uma super proteção. Ele tem um capacete que protege a cabeça dele. Esse capacete se chama de acrossomo. Vai dar trabalho para escrever, mas eu vou escrever aqui, ó. Acrossomo. Alguns autores colocam acrossoma. Tanto faz, acrossoma ou acrossomo, tanto faz. Certo? Vamos colocar aqui acrossoma, como a maioria dos autores coloca. Esse capacete ele é produzido a partir do complexo de Golgi. E ele contém enzimas. E aí, quando o espermatozoide chega no gameta feminino, as enzimas destroem o sistema de defesa do gameta feminino. E o espermatozoide consegue entrar. Como o capacete só protege a cabeça, qual é a parte do espermatozoide que entra no gameta feminino para fecundar o gameta feminino e originar um futuro ser? Só a cabeça do espermatozoide. Essa peça intermediária aqui, ó, essa parte aqui, juntamente com a cauda, fica para fora. Então só entra a cabeça do espermatozoide no interior do gameta feminino. E aí o DNA que vem na cabeça do espermatozoide se funde com o DNA do núcleo do óvulo. E a fusão desses dois pronúcleos vão gerar uma célula chamada de ovo ou zigoto, que na espécie humana, durante 38 a 39 semanas, ele vai se dividindo até originar um feto. E com 38, 39 semanas de desenvolvimento, ele nasce. Né? Então, o milagre da vida vem a partir daí. Então, o complexo de Golgi, que aparentemente é uma organela que não teria uma função muito interessante, veja que ele está relacionado com a produção do acrossomo, que é esse capacete que protege o espermatozoide. Imagine, se não existisse o complexo de Golgi, o espermatozoide não teria esse capacete, então ele não teria como entrar no gameta feminino. Então não existiria fecundação. Sem fecundação não teria o zigoto. Sem o zigoto não existiria vida. Então não existiria vida no planeta. Principalmente das formas que se reproduzem usando um espermatozoide dotado de acrossomo, como é o caso da espécie humana. Nós não existiríamos no planeta. Né? Então o retículo endoplasmático é muito importante porque produz as substâncias. E o complexo de Golgi é mais importante ainda porque armazena para usar futuramente. Tá aí o complexo de Golgi, tem mais algumas funções que a gente colocou aí. A letra A, ele empacota, ou seja, ele armazena os materiais e depois faz a logística, faz
a liberação. A liberação é feita através de pequenas vesículas que brotam da superfície externa. O complexo de Golgi está relacionado com a formação de uma outra organela que a gente vai falar daqui a pouco, que são os lisossomos. Também está relacionado com a formação dos peroxomos, que a gente também vai falar daqui a pouco. Também está relacionado com a formação da lamela média, que é um tipo de membrana encontrada exclusivamente em células vegetais. E também está relacionado com a formação do acrossomo ou acrossoma, que é o capacete dos espermatozoides que a gente acabou de falar agora há pouco tempo. Vamos adiante. O complexo de Golgi está relacionado com a formação de uma organela chamada lisossomo. O que o lisossomo tem a ver? O que ele faz dentro da célula? O lisossomo ele é formado a partir do complexo de Golgi e dentro dele existem enzimas. E para que servem enzimas? Para fazer digestão. Como a digestão é feita dentro da célula, qual é a função do lisossomo? A função dele é fazer digestão intracelular. Ele é produzido a partir de quem? Do complexo de Golgi. E o lisossomo tem função de quê? De fazer autofagia, heterofagia ou de praticar um fenômeno chamado de autólise. A autofagia é quando o lisossomo começa a produzir enzimas e é capaz de digerir a própria célula. Imagine que você tem aqui uma célula. Aqui o núcleo. E essa bolinha aqui é um lisossomo. Esse lisossomo começa a liberar enzima aqui dentro. E essa enzima começa a digerir a célula, levando a célula à morte. Mas por que isso é feito? Quando as nossas células vão envelhecendo, elas precisam ser anuladas, porque uma célula velha não realiza mais as mesmas funções, então ela tem que ser destruída, porque ela está apenas consumindo energia. Então o lisossomo vai lá e destrói a célula velha. Esse fenômeno é chamado de autofagia. Mas o lisossomo pode fazer a digestão de uma bactéria, por exemplo, uma bactéria que entra no seu corpo, uma bactéria estranha. Essa bactéria foi englobada pela célula e uma vez aqui dentro, ela é digerida pelas enzimas dos lisossomos. Isso é um fenômeno chamado de heterofagia. Ou então você pode ter o lisossomo fazendo a digestão de partes do corpo, de alguma região. Vou dar um exemplo bem bacana aqui. Eu não sei se alguém sabe, mas uma lagartixa, pessoal, a intenção aqui é fazer uma lagartixa. Isso aqui é uma lagartixa, certo? Tem as patinhas dela. Ó. Eu não sei se alguém sabe, mas se uma lagartixa for atacada por um gato, predador qualquer, na maioria das vezes ela corta a cauda. E a cauda fica batendo sozinha. E o gato é meio debilóide, vai brincar com a cauda que está se movimentando. E a lagartixa aproveita para fugir. Esse processo onde a lagartixa libera a cauda é um fenômeno chamado de autólise. Auto é de si próprio. Lise é relativa à quebra. Isso também acontece com crustáceos, especificamente com caranguejos, com lagostas. Né? Se você tiver com a água fervendo e jogar o caranguejo vivo dentro, ele solta as patas. É um mecanismo de defesa. Toda vez que o caranguejo se sente agredido, ele libera as patas. Se for um predador, ele libera a pata para o predador comer a pata. E ele aproveita para escapar da ação predatória. Isso é um processo de autólise e é realizado aí, no caso, a liberação, o processo de ceifar membros do corpo acontece através da ação digestiva pelas enzimas dos lisossomos. Tranquilo? A outra organela que nós temos aqui são organelas denominadas de mitocôndrias. São encontradas em todas as células eucarióticas. As mitocôndrias têm formato esférico ou formato alongado, como vocês podem ver aqui, né? Parece um sapatinho, tá vendo aqui? Ela é formada por duas membranas, uma membrana externa e uma membrana mais interna. E a organela, desculpem, a mitocôndria é considerada a usina de força da célula. É ela que está relacionada com produção de energia. Então, qual é a função básica das mitocôndrias? Olha aqui, ó, produzir energia para a célula, através de um processo chamado de respiração celular. Isso é um assunto que a gente vai falar mais adiante, numa outra aula, tá bom? A outra organela citoplasmática que nós temos aí são os plastos. Existem vários tipos de plastos, mas o que a gente vai fazer referências aqui é o plasto que reflete luz verde, plasto que tem o pigmento denominado de clorofila. Organela esta que está relacionada com um fenômeno chamado de fotossíntese, né?
Quais são as células que apresentam capacidade de fazer fotossíntese e que apresentam cloroplasto? Você pode encontrar nas algas e pode encontrar também no reino vegetal. Bom, o indivíduo que apresenta cloroplasto tem a capacidade de ser estimulado pela luz. Quem faz a captação da luz é a clorofila. E a partir daí ele consegue reagir água com gás carbônico e produzir um composto orgânico denominado de glicose. E ainda libera gás carbônico, aliás, desculpem, libera água e libera oxigênio. Essa reação que eu acabo de descrever para vocês, ela se denomina de fotossíntese. É uma reação onde você tem gás carbônico, que é um reagente. Esse gás carbônico vai reagir com água, né? Com água. Para que a reação aconteça, tem que haver um estímulo, e o estímulo é dado pela luz. Quem faz a captação da luz? A proteína, a cromoproteína, denominada de clorofila. E essa clorofila se encontra onde? Aqui, ó, dentro do plasto. Está aqui o plasto, né, que recebe o nome de cloroplasto, dentro de uma célula vegetal. Aqui ele foi tirado para fora, foi ampliado para a gente ver que ele é formado de duas membranas. Está aqui uma membrana mais externa, uma membrana mais interna. E é formado por esses conjuntinhos que você pode ver aqui dentro, como se fossem moedas, uma em cima da outra. Esses conjuntinhos são denominados de grano, certo? E cada conjuntinho desse é formado por uma unidadezinha, como se fosse uma moeda, né? E cada unidadezinha dessa se chama de tilacoide. E é aqui nesse tilacoide que vai acontecer o fenômeno chamado de foto, relativo à luz, e síntese, relativo à produção. A fotossíntese é uma reação de produção. Produção de quê? De um composto orgânico chamado, denominado C6. Esse aqui é um 6, também enroladinho, mas é um 6. Ó, C6, H12, O6. Para quem não sabe, isso aqui é glicose, né? Olha que interessante. Quem tem cloroplasto tem clorofila. A clorofila faz a captação de luz. A energia luminosa reage CO2 com água, produzindo glicose, que é o açúcar básico que os seres vivos utilizam para a obtenção de energia para poder realizarem suas funções metabólicas. Ainda na fotossíntese vai haver a liberação de oxigênio, que é importante à vida, e vai haver também a liberação de água, né? Tudo isso acontece nesta linda organela denominada de cloroplasto. Beleza? Do que é produzido um cloroplasto? Assim como as mitocôndrias, os cloroplastos contêm, na sua composição, RNA próprio e DNA próprio. É uma organela que consegue se reproduzir sozinha porque ela tem DNA. É como se fosse uma forma viva, certo? E aí ele consegue se autorreproduzir, beleza? Então é uma organela especificamente encontrada em algas e em todos os vegetais. Vamos à próxima organela. Nós temos agora uma organela denominada de centríolo. É esse sistema formado aqui por, ó, vou marcar bem aqui, ó. É um conjunto de túbulos. Esses túbulos são constituídos de proteínas e são distribuídos 3 a 3. Pode ver que é sempre num conjunto de 3 a 3, formando 9 conjuntos. Vamos ver se dá 9? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É sempre assim? 3 a 9? Sempre assim. É uma organela que apresenta aspecto de um tubo. Aí vem aquela perguntinha, ele é constituído de quê? Ele é constituído de proteínas, basicamente. Ele é encontrado aonde? Ele é encontrado em células eucarióticas. Quem são as células eucarióticas? Representado aqui por animais e alguns vegetais, não são todos os vegetais, né? O centríolo é encontrado, tá vendo aqui, ó, sempre em número par. Em uma única célula, digamos que isso aqui é uma célula, você vai encontrar sempre. Eu vou fazer aqui um esqueminha só para dar uma ideia. É como se ele fosse um tubinho assim, ó. E é sempre encontrado um perpendicular ao outro. O outro fica aqui nesse sentido assim, ó, como se fosse a letra T. Do jeito que você está vendo aqui, ó. Tem um nesse sentido e o outro assim. Se diz sentido perpendicular. Sempre uma célula apresenta dois centríolos. Aí vem aquela perguntinha. Qual é a função do centríolo dentro da célula?
Se for uma célula, por exemplo, como um espermatozoide que precisa de uma cauda chamada de flagelo, ó, quem origina o flagelo são os centríolos. Se for uma célula que apresente por fora dela pequenas expansões, que são chamadas de cílios, que também servem na locomoção, os cílios também são fabricados a partir dos centríolos. Mas existem outras funções atribuídas aos centríolos? Existe, pessoal. Quando uma célula vai se dividir, por exemplo, por mitose, uma célula se estrangula no meio, se separa e origina duas células. Essas duas automaticamente se dividem novamente e cada uma origina duas. Eu tinha uma que originou duas, eu tenho duas, cada uma vai originar duas, agora eu vou ter 4, depois eu vou ter 8, 16, 32, 64, 128 e vai aumentando. Pois o processo de divisão celular, para que ocorra a separação do material nuclear, só existe por conta da formação de proteínas que ocorrem dentro da célula. Essas proteínas vão formar isso daqui, ó, fuso mitótico, que são essas fibras que você está vendo aqui, ó. E estas fibras servem justamente para separar o material cromossomial, para que a célula possa se dividir e automaticamente originar duas. Então, esse mecanismo que a gente chama de divisão celular só é possível graças aos centríolos. E agora, finalizando, nós temos duas organelas. Nós temos os vacúolos, que o nome já diz, vacúolo é relativo a vácuo, é um espaço que tem dentro da célula. E esse espaço ele pode ser utilizado para armazenamento. Esse espaço também pode ser usado para fazer digestão. Por exemplo, a célula engloba uma partícula, uma bactéria, por exemplo, e ao redor se forma um vacúolo. Aí o lisossomo vem, joga a enzima ali dentro e ali dentro ocorre a digestão. Então eu posso ter um vacúolo apenas com a função de armazenar, de reserva. Eu posso ter um vacúolo que está relacionado com o processo digestivo. Mas eu posso ter um outro vacúolo que regula a quantidade de água que entra na célula. Porque se entrar água demais na célula, ela pode estourar e morrer. Então, determinados protozoários, como por exemplo o paramécio e algumas amebas de água doce, elas têm um vacúolo que quando entra água na célula, esse vacúolo bombeia a água para fora da célula, para que não haja aumento na pressão osmótica e a célula não rompa, porque se romper ela vai morrer. Então, basicamente, nós temos aí um vacúolo de armazenamento, um vacúolo que está relacionado com digestão e um outro que regula a quantidade de água, ou seja, regula a pressão osmótica que a água exerce dentro da célula. Bom, pessoal, com isso aí a gente finaliza a nossa aula. Tchauzinho, até a próxima.